Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Próximo Nível, podcast da Claro Empresas. Este é mais um episódio da série Visões sobre a Corporativa, uma parceria de conteúdo da Claro Empresas e da The Shift sobre os impactos da IA no dia a dia das corporações. Eu sou a Cristina De Luca, editora de conteúdo da The Shift, e estou acompanhada aqui hoje de Maria Tereza Lima, diretora executiva de governo da Claro Empresas, e do Marcelo Henrique Leite, CISO do Banco do Brasil. É uma honra estar com vocês dois aqui. A gente vai conversar sobre os desafios de segurança impulsionada pela IA na era da hiperconectividade. No cenário digital atual, os limites da rede corporativa se expandiram para muito além dos data centers tradicionais. A rápida adoção da nuvem, do trabalho remoto, da IoT e dos dispositivos móveis remodelou a forma como os bancos operam. Nessa era da hiperconectividade, a segurança requer uma abordagem holística, alimentada por inteligência artificial, para proteger todas as superfícies de ataque. Os desafios de segurança atuais exigem proteção de um ambiente de TI híbrido, local, na nuvem, em usuários remotos e em endpoints móveis. Talvez a gente tenha até em outros lugares mais para frente. Isso aí. Maria Tereza, Marcelo, sejam bem-vindas. Muito obrigada pela participação de vocês dois. Eu queria, para começar, que vocês se apresentassem e já começassem me dizendo como é que vocês enxergam a IA auxiliando na segurança dessa era da hiperconectividade, começando por você, Marcelo. Bom, primeiramente queria agradecer o convite, Maria Tereza. Para mim é uma honra estar com vocês, que são nossos parceiros aí de longa data. Quando eu recebi o convite, não podia deixar de participar, né? Para nós, em termos de segurança, né, o Banco do Brasil ele é um banco que vão além, né, dos data centers, porque a gente tem também um perímetro de agência muito grande, né? E aí essa questão da hiperconectividade, além da gente falar do que você colocou como mobile, os endpoints, né? A gente precisa também olhar, proteger e trazer aí a segurança para as agências, né? Eu sou Marcelo Henrique, eu estou agora como gerente geral de segurança digital do Banco do Brasil, sou o CISO do Banco do Brasil. Trabalhei durante 22 anos com tecnologia, dentro da diretoria de tecnologia, cuidando de plataformas, de conectividade. A gente já teve alguns trabalhos juntos, né? De parte de crédito, Pix e todas as transformações. E chegou o momento da gente fazer a mudança de carreira e hoje, né, aceitei lá no Banco do Brasil trabalhar com essa área de segurança que é bastante desafiadora. E aí você disse, né, como é que a gente explora essa questão, né? Eu acho que a gente está numa era em que a conectividade está aí para todo mundo. A gente vê o 5G, a gente vê né, o tempo de resposta diminuindo, então conectividade está ticada como um item que está disponível e a gente pode utilizar. A gente tem soluções e armazenamento de dados mais acessíveis do que a gente tinha anteriormente, então a gente consegue ter um volume de dados muito maior para quem a gente trabalha. A gente tem, além de armazenamento de dados, hoje, com todas essas vertentes que foram citadas aí, né, eu tenho logs, eu tenho acesso, eu tenho usuários se conectando o tempo todo, então a gente tem um volume de dados muito maior. A gente tem linguagem de programação que permite a gente trabalhar esses dados. Então, junto tudo isso, traz um grande desafio para nós, que é justamente ter essa visão holística que você falou, né? A segurança está em todos os momentos e eu enxergo que nós, Banco do Brasil, utilizando aí dessa tendência, que a gente vai falar um pouquinho, né, da utilização de IA, baseado em todos esses pilares, acho que a gente vai poder levar segurança, mas segurança acho que é assim, é uma questão dada, né? O cliente espera isso da gente, mas levar muito mais experiência, transformar os produtos, ser mais fluido na jornada. Acho que esse é o ponto que a gente vai debater um pouquinho aqui, tá? Então, de novo, agradeço vocês pelo convite. Maria Tereza. Bom, primeiro, obrigada, Marcelo. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. Essa é a maior responsabilidade, né? Porque eu estou falando com uma autoridade sobre o assunto e é muito bom ouvir vocês dizer assim, conectividade está resolvida. Nós estamos agora num projeto muito grande de modernização da conectividade do Banco do Brasil, um projeto importante, que também
traz essa flexibilidade, faz essa ampliação do perímetro, né, de contato com os funcionários e clientes, e isso traz uma maior complexidade, exige, como você comentou, uma maior agilidade, uma maior velocidade na resposta aos eventuais incidentes. E isso tem que ser feito a partir dos dados que vocês comentaram, que vocês têm uma enorme quantidade, e a inteligência artificial ajuda a te dar velocidade, assertividade na identificação de prováveis ameaças e de talvez até antecipar ameaças que possam ocorrer e que vocês possam atuar para corrigir. Então, eu acho que hoje em dia, para a equipe de segurança, a IA é um grande aliado. Você diria que a IA nunca foi, a IA e a automação, de modo geral, nunca foi tão necessária? Tão necessária, porque as equipes não crescem, né? A sua equipe é limitada e precisa ter condições de, com maior velocidade e agilidade, identificar ameaças e atuar sobre elas. E a inteligência artificial faz esse papel. E ela começa a ser questão fundamental, porque não só nós temos que nos defender com IA, mas como a gente sofre ataques que nitidamente utilizam, né, de inteligência artificial para identificar a forma como nós nos defendemos. Então isso tem sido um grande desafio para nós lá. Tem toda a razão aí que a IA tem que estar dos dois lados. Então vamos lá, eu vou encaixar com você. Como é que a IA entra na granularidade que vocês têm hoje da questão de segurança? Principalmente quando você olha também para times internos que estão muito dispersos. Assim, um ponto importante de falar que quando a gente está falando em IA aqui, não é somente a IA generativa que a gente vê falando aqui, é qualquer tipo de análise de dados, né, de inteligência que a gente coloca na utilização de dados. Mas acho que é importante trazer para o Banco do Brasil o contexto do que a gente tem lá, né? Eu tenho mais de 4.000 pontos de atendimento físicos, mas quando a gente fala ponto físico, tudo que está ali dentro é digital. Então, para nós, isso já torna um grande desafio. A gente tem observado ataques vindo de diversas formas, sendo o ponto de agência também um dos pontos de ataque. E sem nós termos uma conectividade adequada, sem nós termos um monitoramento, dificilmente a gente consegue conter as tentativas de intrusão, né? Só que, se eu tiver que unir 4.000 pontos, eu tenho 24 milhões de usuários que todo dia entram no mobile, eu tenho... Pra vocês terem uma ideia, a nossa avaliação média diária de eventos de segurança está em torno de 6 bilhões de dias. Eu avalio 6 bilhões de eventos dia. É humanamente impossível eu fazer isso de forma manual, né, com pessoas. Então a gente tem que utilizar de inteligência. A gente tem um rol de ferramentas que nós utilizamos em várias camadas para fazer isso. E todas não, mas a grande maioria dessas ferramentas já se adaptaram e entenderam como a IA pode ajudar. Então, nas ferramentas nós já temos embarcado as soluções de IA, nós já utilizamos, elas geram alerta, tanto que desses 6 bilhões, 99,99% são respondidas automaticamente. Então não preciso. Claro que tem visões mais complexas, aqueles casos de uso que nós a ferramenta não identificou, não conseguiu resolver, eu tenho um time especialista que vai fazer uma análise e isso retroalimenta o processo, os modelos são retroalimentados para que a gente consiga, né, dar uma visão muito maior de segurança. Então, para nós, IA, nessa granularidade, ela é essencial, visto o tamanho, a magnitude do que a gente quer atuar e também buscando sempre resguardar aquilo que a gente promete, né, para o cliente. O Banco do Brasil, a gente faz pesquisas com clientes e um dos valores que são atribuídos ao Banco do Brasil é a confiança. E a confiança está ligada diretamente à segurança que nós damos aqui para eles. Muito legal. E imagino que também esteja introjetada no time de vocês, né? Todos os colaboradores de vocês também estão ali cientes do que pode ser um ponto de ataque, de como você vai trabalhar. É outro ponto que a gente tem que atuar muito com colaboradores, com clientes, porque hoje em dia, lá no banco, a gente já está mudando um pouco a visão. A gente trabalhou durante muito tempo em duas verticais, cibersegurança e prevenção à fraude. Hoje em dia esses mundos se ligaram, então a gente está horizontalizando a segurança.
porque um evento de cibersegurança, uma tentativa de uma exploração do mobile, alguma coisa do tipo, geralmente o que a gente tem visto hoje é que ela busca obter alguma credencial, alguma vantagem para fraudar o cliente. A gente precisa conscientizar, e é um trabalho que a gente faz no Banco do Brasil, os funcionários, a gente tem eventos, tem treinamento. O Banco do Brasil não se limita só ao Banco do Brasil, mas nós temos 84 empresas no conglomerado, nós fazemos avaliação dessas empresas, né? Então essa conscientização é fundamental, porque é o ponto que eu coloco ferramentas inteligentes, é o ponto que eu começo a incrementar, os fraudadores, os hackers, eles começam a tentar cooptar as pessoas, começam a tentar explorar a vulnerabilidade das pessoas, né? Então isso é fator crítico de sucesso. Esse pilar tem que ser trabalhado sempre, e a gente busca isso lá no banco. Muito bom. Maria Tereza, a gente sabe que tem várias novas tecnologias chegando. A gente hoje, quando fala em hiperconectividade, pensa logo no cliente, hiperconectividade com tudo que a gente já tem. Mas vem aí o 5G, vem aí o Quantum Computing, vem aí o 6G, e aí a hiperconectividade de fato vai estar para todos, inclusive quem está provendo o serviço. Como é que a gente pode garantir um futuro hiperconectado, mas também hiperseguro? É uma resposta de $1 milhão, né? Mas eu quero falar uma coisa antes, tá? Você falou que a relação do banco com seus clientes é baseada em confiança. Eu sou cliente do Banco do Brasil e tenho muita confiança, assim, eu uso mobile, você falou não sei quantos bilhões de utilização, eu uso frequentemente e vejo essa preocupação com confiança. Com relação ao que vem pela frente, né, assim, as tecnologias estão avançando e continuam avançando rapidamente e os ciclos estão se encurtando muito. Então, você falou em 6G, nós estamos falando de computação quântica. Isso está sendo discutido, né? Já está aí e nós vamos precisar repensar todo o contexto da conectividade propriamente dito. Ela vai ter que ser muito mais resiliente, muito mais autogerenciável, adequada a esses desafios. Vamos ter que repensar toda a parte de segurança. Tudo que nós fazemos hoje de criptografia vai ter que ser repensado. E eu acredito que nós teremos grandes desafios pela frente em adaptar toda essa arquitetura de conectividade e TI a esse novo momento. Eu acho que você tocou num ponto, né, de computação quântica. A gente começa a olhar, né, visão banco, a gente não pode deixar o futuro, a gente está vendo o futuro, a gente não pode deixar de se preparar agora, né? O Banco do Brasil é uma empresa pública, ela tem todos os seus requisitos, né, de contratação e tal, então a gente precisa ser proativo nessa visão, né? Então você trouxe um tema que, assim, para nós já é uma preocupação agora, porque quando vier a gente sabe que tem isso, né? E acho que um ponto que a Claro, né, a telecomunicação traz para a gente é que hoje a gente tem lá no nosso stand uma solução que utiliza modelo de inteligência artificial para fazer classificação de lançamentos, que a gente chama de Minha Finanças, né, para a organização financeira dos clientes, né? E eu consegui acessar daqui, rodar um modelo, trazer a resposta no tempo que o cliente espera, porque o requisito mudou, né? O cliente não quer esperar aquele negócio assíncrono, daqui a 10 minutos você entra, não, ele apertou, ele quer. Então, assim, isso para nós, né, a visão da conectividade, do que a gente tem de novo aí, é o que está fomentando a evolução desses modelos. Eu falei de outros pilares, é claro, mas sem a gente ter o avanço da conectividade, a conectividade mais acessível, né? Acho que a gente não conseguiria nem dar o salto que você está falando, né? E computação quântica vem logo ali, né? A gente está na era da IA, vamos dizer assim, né? Eu diria o seguinte, continuarão a ser tempos emocionantes para quem atua na área. Exatamente. Eu acho que nós não vamos ter descanso. Não vamos. Os desafios serão bastante ampliados. Vamos ter que trabalhar com estruturas, né, conectividade cada vez mais flexíveis e investir muito nessa parte de observabilidade. Exato. Acho que vai ser. Eu acho que nós estamos vivendo um tempo legal, viu? É muita evolução. Você falou do grande projeto que nós temos de conectividade. Acho que um dos pontos principais que eu tenho acompanhado é a questão da observabilidade, né? A gente ter mais observabilidade, conseguir saber
os pontos, as conexões, está tudo corretamente. Acho que isso aí também é um salto de experiência, né? Muitas vezes a gente não sabe ou é reativo. Acho que agora a gente vai ser mais proativo nessa visão. Exato. Assim como os nossos clientes, os seus clientes e os nossos, querem que a gente atue, mesmo antes que eles reclamem, vocês da mesma forma. Tem a rede, a conectividade tem que se ajustar sem que alguém tenha que levantar o dedo e ter um problema ali, né? Nós acabamos tendo desafios parecidos, né? Porque a gente atende, né, que nem vocês, com conectividade, né? Ponta a ponta, de data centers e tudo, mas vocês também estão lá no cliente, né? Também Granular, assim, eu acho que esse é o ponto que não tem volta, né? Não tem volta, já foi, todo mundo já aderiu. Então quem não tiver, né, não estava nisso, provavelmente já não está mais no mercado, mas quem está tem que se aproveitar cada vez mais dessas possibilidades. E nesse cenário futuro é tão granular que o Banco do Brasil já usa o mote um banco para cada cliente. De fato, sem hiperconectividade, sem uma segurança por trás, a gente não consegue entregar toda a experiência. Não consegue. A segurança, assim, a área de segurança, acho que em qualquer empresa, ela vive um dilema, né? Lá no banco é igual. Então, assim, da mesma forma que você quer dar uma boa experiência, você também tem que proteger. E qual que é a equação comum? A gente vive buscando, né? Essa equação comum, que é alinhar a melhor experiência com a segurança que é adequada e que a gente tem que dar para os clientes. Sem causar tanta fricção Sem causar com o fricção. cliente final, né? Tem que ser transparente, o cliente está exigente, ele tem que ser. É natural que ele tem que ser, porque a gente tem que ser muito fluido, né? Ele quer a segurança, mas ele não quer ver a segurança. A segurança dá trabalho, né? Por isso que eu acho que a inteligência artificial tem essa capacidade de causar um menor impacto na jornada do cliente. Você consegue fazer isso de forma mais rápida, consegue identificar de forma mais rápida as ameaças, consegue atuar de forma mais rápida, recuperar de forma mais rápida. Então, assim, é como eu falei, eu acredito que é uma segunda força de trabalho que agrega à equipe que vocês têm. Ela permite com que a gente avalie muito mais rápido e com muito mais inteligência a transação que está ocorrendo. E quando você tem muito mais variáveis, eu falei, né, a gente tem muito mais dados hoje, associado a isso a gente tem infinitas ferramentas especializadas, a gente é capaz hoje de ser muito mais assertivo. Né? Então, o que a gente fala lá de falsos positivos, né? Uma transação que em determinado momento a gente dizia que era suspeita, mas de fato era o cliente que estava fazendo e às vezes a gente negava. E aí isso gera uma experiência não tão legal. Mas eu sempre falava também, falei assim, mas eu também não posso abrir muito, porque negar uma transação é ruim. Ser fraudado é uma experiência péssima. Horrível. Eu recebo, né? E avalio vários processos de fraude e eu vejo que os clientes ficam muito assim, a recepção, né, de alguém que é fraudado, assim, o impacto é muito grande para nós, né? A gente vê, como a gente fala de confiança, né? Então a gente tem que tratar disso muito bem. Então é um tema que a gente tem que sempre estar de olho. Muito obrigada a vocês por compartilharem tanto conhecimento e tanta interação entre vocês dois. Foi ótimo. Por causa que fiquei aqui tendo uma aula de cibersegurança com hiperconectividade e associada. Foi muito bom. Trabalhar com crack é bom, né? É ótimo. Mas não dá trabalho nenhum pra gente. É muito bom. Obrigada. Olha, muito obrigada mesmo por vocês dois terem aceitado o convite da gente, por baterem esse papo. Eu quero lembrar a todos vocês que esse é só mais um episódio da nossa série. Outros tantos vão vir por aí. Então, fique ligado que a gente tem muito conteúdo bom, de altíssimo nível. Beleza. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Cris.